Olá, gente. Estou aqui no Castelo de Osaka, cidade que foi a capital do Império no século V e hoje é a terceira maior cidade do Japão depois de Tóquio e Yokohama. Este é o portão Otemon, o portão principal de acesso à área do castelo, localizado na entrada frontal. E o castelo é todo cercado por um fosso de água para dificultar o ataque dos invasores. É da mesma maneira como os castelos europeus da Idade Média. E ele está aí bem de frente ao prédio do Museu de História de Osaka, como vocês acabaram de ver. E nos muros que ladeiam o portão Otemon, há 5 pedras que pesam cerca de 85 toneladas. E 4 que pesam cerca de 108 toneladas. Vocês estão vendo essas pedras aí mais avantajadas. São essas. Todas elas foram trazidas da ilha de Shodoshima, localizada no mar interior de Seto, a uma distância em linha reta de 176 quilômetros, isso mesmo. Os cortes e os encaixes são esmerados e precisos e um trabalho de alvenaria que remete ao das grandes civilizações do passado. Mas isso aí não é nada, gente. Vocês vão ver muito mais daqui a pouco. Adjacente ao portão principal fica esta praça chamada de Oteguchi Masugata, onde há umas pedras ciclópicas impressionantes que vocês vão ver daqui a pouco mais de perto. Vamos só esperar que esta equipe de reportagem termine de fazer a matéria. Esta praça Oteguchi Matsugata foi projetada para servir como uma camada de proteção extra. Masugata se refere a um quadrado cercado por paredes de pedra, construído para proteger contra a intrusão de inimigos. Como vocês estão vendo, a muralha é feita destas gigantescas pedras colocadas atrás dos portões. A pedra atrás do Otemon é a 4ª maior de todo o castelo, com uma superfície de 47,98 metros quadrados e um peso de 108 toneladas. Tal como a Pedra do Povo, a Pedra de Higo e outras do castelo, que vocês vão ver daqui a pouco, foi trazida da ilha de Shodoshima. Essas pedras foram construídas por Tadahiro Kato, que viveu na primeira metade do século XVII, que foi o segundo senhor feudal do domínio Kumamoto, na província de Rigo, e mais tarde renovada por Arima Toyoji, que morreu em 1642. Foi o primeiro senhor do domínio de Kurumi. Este é o portão Aoyamon, construído por volta de 1620, que fica na entrada norte do castelo. Foi severamente danificado por um incêndio em 1868 durante o levante de Bakumatsu e novamente em 1945 por um bombardeio durante a Segunda Guerra, e foi reconstruído em 1969. É nesse portão que encontramos não as maiores estruturas de pedra do castelo, mas as mais bem trabalhadas. Notem que essas pedras são finamente cortadas, polidas e encaixadas. Em algumas seções, tal como nos muros de pedra de Sakasuyama e das ruas de Cusco, não se entrevêem junções de tão bem encaixadas a ponto de não permitirem a passagem de uma gilete entre elas. Bom, alguma das lacunas certamente se deve aos abalos provocados por terremotos ao longo dos séculos e aos mencionados incêndio e bombardeio. Os blocos poligonais foram caprichosamente trabalhados com uma qualidade superior e encaixados de modo preciso. Bom, gente, então estou aqui na entrada, numa outra entrada do castelo, que é a entrada Kiyobashi-guchi, que tem esse nome porque a ponte Kiyobashi cruza o rio Neyagawa ao norte do castelo. Bom, quando eu visitei pela primeira vez o castelo de Osaka, eu não adentrei pelo Aoyamon Gate, aquele que eu mostrei para vocês no começo, que é o acesso comumente usado pelos turistas, e sim por aqui, o Kiyobashi-guchi, que para mim foi a redescoberta de um Japão megalítico oculto e desconhecido.
Ninguém havia me falado desse lado, tanto por desconhecimento como por puro desdém, desprezo, ou por estar embotado daquela visão estanque de um passado estereotipado puramente medieval de samurais e gueixas. Mas quando a gente se aproxima desta entrada, começa a divisar estas pedras gigantescas, lembrando que as paredes de pedra do castelo de Osaka, que permanece até hoje, foram construídas como parte do trabalho de reconstrução do castelo de Osaka, iniciado pelo shogunato Tokugawa em 1620. Estou me aproximando aqui da segunda maior pedra do castelo de Osaka, que é essa que vocês estão vendo agora, que é a pedra Higoishi, ou pedra de Higo, ladeada por pedras poligonais enormes, também já bastante surpreendentes, cortadas com precisão milimétrica e encaixadas com exatidão, como peças de um gigantesco quebra-cabeças. Essa pedra de Higo tem uma superfície de mais de 54 metros quadrados e pesa cerca de 120 toneladas. Ela foi colocada por Ikeda Tadao, um senhor feudal de Okayama, ordenado a assumir o controle desta região pelo shogunato Tokugawa, durante os esforços de reconstrução do castelo entre 1620 e 1629, no início do período Edo. A pedra veio da ilha de Shodoshima, da ilha onde veio as outras pedras, como vocês sabem aí, que fica a 176 quilômetros de distância. E aí, ladeando a pedra de Higo, há outras muralhas não menos impressionantes pelo tamanho e volume, apesar dos encaixes não serem tão precisos. Este é o portão principal do Romaru, o pátio interno, chamado de portão Sakuramon, ou portão da cerejeira, que é a entrada mais comumente usada pelos turistas. As enormes pedras nos dois flancos são conhecidas como Ryu Koishi, ou pedras do dragão e do tigre. A lenda diz que, quando chovia, as imagens de um dragão e de um tigre apareciam nas pedras à direita e à esquerda, respectivamente. Assim que atravessamos o portão Sakuramon, nos deparamos com o maior megálito do castelo de Osaka, o Takoishi, literalmente pedra do povo, que mede 11,7 metros de comprimento por 5,5 metros de altura, ocupa uma área de 59,43 metros quadrados, tá ele, e pesa mais de 130 toneladas. O nome Pedra do Polvo deriva de sua forma de polvo visível nesse canto inferior esquerdo. Assim como as demais que compõem a muralha, a Pedra do Polvo foi erguida em 1624, no início do período Edo, por Takao Ikeda, um senhor feudal de Okayama, para proteger a entrada frontal do pátio interno. As pedras foram trazidas da ilha de Inujima, no mar interior de Seto, localizada perto da costa da província de Okayama, a uma distância de 130 quilômetros. Essas listas pretas são derivadas dos incêndios durante os combates da restauração Meiji no castelo em 1868. Vamos agora dar uma olhada na base de pedra da torre principal, que está um pouco distorcida e inclinada devido aos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, mas o castelo ainda se mantém firme. Daqui nós vamos ver a torre principal do castelo de 8 andares. O edifício principal do castelo foi construído no topo desta fundação de pedra. Possui 5 andares na parte exterior e 8 no interior, 3 andares subterrâneos suplementares
uma torre principal com 5 andares e 58 metros de altura. As origens do castelo remontam aos períodos Asuka, de 538 a 710, e Nara, de 710 a 794, quando ali foi construído o antigo palácio Naniwa, concluído em 652. Em 1583, o senhor feudal Toyotomi Hideyoshi, que começava a consolidar seu poder, escolheu Osaka como sua base e começou a construir o que é o atual castelo. Nada menos do que 100 mil trabalhadores foram recrutados para a tarefa. Não satisfeito, Hideyoshi prosseguiu ampliando o castelo, tornando-o cada vez mais inexpugnável e formidável aos olhos dos atacantes, e em 1598, pouco antes de morrer, o castelo foi finalizado, estando o Japão praticamente unificado. Quando Hideyoshi morreu, seu filho Toyotomi Hideyori ainda era uma criança. 5 regentes foram apontados para governar até sua maturidade, e os conflitos desataram. No verão de 1600, Tokugawa Ieyasu, o fundador e primeiro shogun do shogunato Tokugawa, depôs Hideyori e tomou o poder após vencer os seus exércitos na Batalha de Sekigahara, queimando o castelo, e 3 anos depois, em 24 de março de 1603, deu início ao seu próprio Bakufu, shogunato ou ditadura feudal, que foi até 3 de maio de 1868, que ficou conhecido como período Edo, ou Tokugawa. Se Tokugawa tivesse perdido a batalha de Sekigahara, Osaka provavelmente seria a capital do Japão agora, pois foi aqui que Toyotomi Hideyoshi construiu seu quartel-general principal em 1583. Esta é a cápsula do tempo doada pela Matsushita Electric Industrial Company e lacrada durante a Expo 70, feira mundial que aconteceu, onde se encontra o castelo, entre 15 de março e 13 de setembro de 1970. Ela ainda resiste intacta em sua longa jornada, já que só deverá ser aberta daqui a 4.952 anos, no ano 6.970. Será que até lá a humanidade ainda existirá? Dentro dela há um rolamento de aço inoxidável com mais de 2.000 artigos científicos e culturais hermeticamente fechado em um cofre. O tema da Expo 70 foi Progresso e Harmonia para a Humanidade, e o objetivo era mostrar as possibilidades da tecnologia moderna para criar uma base para uma alta qualidade de vida e paz em todo o mundo. Na Expo 70, entre muitos acenos de avanços e inovações, a revolução das revoluções. Foi ali que se viu demonstrações sobre o funcionamento dos primeiros telefones celulares. Você pode ter acesso à matéria completa sobre o castelo de Osaka, com todas as fotos e informações, bem como dezenas de outras matérias sobre o Japão oculto em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!